Nesse vídeo, nós vamos discutir uma melhoria no algoritmo Counting Sort. Lembrando vocês, no último vídeo a gente viu uma implementação completa e correta desse algoritmo do Counting Sort, que é um algoritmo de ordenação especializado na ordenação em tempo linear, uma ordenação muito eficiente de elementos cujos valores, cujas chaves são inteiros pequenos, pertencem a um intervalo pequeno ali dos inteiros. A gente chegou a um algoritmo satisfatório, correto e tal, mas eu apontei para vocês que a gente estava sendo um pouco dispendioso desnecessariamente com memória. Por quê? Porque a gente utilizava dois vetores de tamanho rzão, né? Então dois vetores cujo tamanho era O de rzão ali, como auxiliares. Um deles armazenava o número de ocorrências de cada elemento, de cada chave, o outro armazenava o número de ocorrências dos predecessores de cada elemento, de cada chave. E eu apontei sutilmente no final do vídeo, apontei informalmente no final do vídeo, que a gente poderia usar apenas um deles ressignificando. Quer dizer, a gente usa o mesmo vetor, a princípio a gente armazena as ocorrências, a gente calcula o número de ocorrências de cada elemento, e daí a gente usa essa informação para no mesmo vetor obter o número de ocorrências dos predecessores. Isso é possível de se fazer, mas precisa de algumas sutilezas, e é esse cuidado, assim, como fazer isso exatamente, que a gente vai ver agora, tanto a ideia quanto um exemplo mais detalhado. Então, vamos ver que mudanças sutis que eu indiquei aqui que são essas. Tá? Para começar, a gente vai armazenar o número de ocorrências. Então, o que antes a gente armazenava num vetor específico para isso, o número de ocorrências, a gente vai armazenar no vetor ocorre_pred, na posição val mais 1. Então, o número de ocorrências da chave val, aqui, da chave que tem esse valor, vai ser armazenado na posição val mais 1. Já vai ficar claro por que precisa desse cuidado. Então, aqui eu vou fazer uma observação que parece muito óbvia, mas ela é importante, é que a posição ocorre_pred val, né, vai ter o número de ocorrências de val menos 1. Né? Se um certo valor, eu armazeno o número de ocorrências dele na posição valor mais 1, então quando eu estiver olhando para um certo índice, ocorre_pred no índice i, no índice val ou o que for, isso vai ser o número de ocorrências da chave anterior, do inteiro anterior, do val menos 1. Eu sei que parece que eu estou falando uma coisa super óbvia, mas já vai ficar mais claro por que isso é importante, tanto que eu vou destacar, que eu vou até escrever aqui para vocês, para isso ficar bem claro aqui. Então, ocorre_pred val corresponde ao número de ocorrências de val menos 1. O que antigamente ficaria armazenado no nosso outro algoritmo, ficaria armazenado no vetor ocorrências na posição val menos 1. Né? Agora ela vai estar aí no vetor ocorre_pred e deslocado uma posição para a direita. Ok, vamos lidar com isso, vamos entender por quê. Para lembrar vocês, quando eu tenho val maior do que 0, é a seguinte expressão que domina aqui a construção do número de predecessores, de ocorrências dos predecessores. A gente já discutiu ela anteriormente, então eu só vou relembrar que o número de ocorrências dos predecessores de um certo valor val aqui vai ser o número de ocorrências do cara que veio antes dele, que está aqui em occurs val menos 1, mais o número de ocorrências dos predecessores desse mesmo elemento, desse mesmo val menos 1. Então é aquela ideia que, olha, como que eu sei quantos caras vêm antes de mim, antes do valor val? É o número de caras que veio antes do meu antecessor direto, mais o número de ocorrências dele. Né? Somando essas duas grandezas, eu tenho o número de ocorrências dos meus predecessores. Só que occurs val menos 1, que eu destaquei aqui, agora está armazenado, como a gente destacou, em occurs_pred val. Esse valor aqui não tem mais esse vetor ocorrências aqui, né? É justamente esse espaço de memória que eu estou tentando evitar gastar à toa. Então, essa informação está na posição val do occur_pred. Assim, atualizando essa expressão, occur_pred val, tá? O número de ocorrências do predecessor, vai ser esse valor que já está lá, tá? O número de ocorrências do val menos 1, mais occur_pred de val menos 1. Fica meio confuso porque é muita repetição, mas basicamente o que eu tenho que fazer é somar a mais ali no valor que já vai estar armazenado nele
isso aqui. E daí eu vou deixar de ter, naquela posição, o número de ocorrências apenas do cara que veio antes de mim, para ter o número de ocorrências de todos que vieram antes de mim. Tá legal. Então, sumarizando aqui para a gente ir para o exemplo, o que eu estou dizendo é que para obter o número de ocorrências dos predecessores corretamente, eu só tenho que somar isso aqui ao valor que já está em occur_pred_val, né, no início do algoritmo, na primeira parte do algoritmo. Eu sei que brincar com índice assim bagunça, né? Até na explicação aqui eu senti que eu me enrolei, então para clarificar para vocês, vamos ver um exemplo. O exemplo sempre ajuda a gente. Então temos aqui o nosso vetor V, R igual a 10, quer dizer que meus elementos estão com valores entre 0 e 9, são esses elementos que estão armazenados aqui. E lembrando que no primeiro momento a gente vai preencher o occur_pred_valor para que na posição valor eu tenha o número de ocorrências de valor menos 1. Tá? É essa regra que a gente vai usar a princípio. Então vamos pegar o meu occur_pred aqui. Ele vai ter tamanho 10 por conta desse R aqui ser igual a 10. Então vou pegar esse vetorzinho, vamos preenchê-lo. A gente já preencheu várias vezes o número de ocorrências. Esse é um passo que a gente já sabe fazer. Eu só vou tomar o cuidado de fazer deslocado de uma posição. E justamente porque vai estar deslocado de uma posição, que eu vou precisar que esse occur_pred tenha uma posição a mais. Eu vou discutir isso depois que eu apresentar o código mais à frente, mas ele vai precisar de uma posição a mais para evitar um errinho. Então aqui nós vamos ter as posições marcado em azul. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá? Lembrando que o índice desse cara ele corresponde ao valor. Antes era diretamente, agora vai ter esse deslocamento de menos 1 ali. Tá? Então vai ter que tomar esse cuidado. Por isso, como que vai funcionar? O 0 aqui, ele vai ser inicializado com 0 já logo de cara, tá? E vai ficar assim mesmo até o final. Os outros vão ser inicializados com 0, mas eles vão incrementando conforme eu vou encontrando aqueles valores. Vamos passar aqui pelo vetor V, então, para ver isso funcionando, né? Lembrando sempre que na posição valor, eu guardo o cara de valor menos 1. Então, quando eu encontrar aqui o 7, eu vou na posição mais 1, na posição 8, e indico lá que, olha, tem um cara desse ali. Eu vou no 4, ou quando eu encontrar aqui, percorrendo o V da esquerda para a direita, percorrendo esse vetor, eu encontro a chave 4, daí eu vou lá na posição 5 e marco ele. Tá? Esse deslocamento de mais 1 confunde um pouco, mas é para aquela fórmula funcionar. No 3 aqui, eu encontro, eu vou na posição 4 e marco que tem um elemento. O 9 eu venho aqui na posição 10, mas eu marco que tem um elemento. Tá? Então, passamos já por todos esses aqui. O 1 eu venho aqui na posição 2 e marco sempre um a mais. O 4 eu vou chegar aqui na posição 5 e atualizar, tem 2 desse elemento. O 9 eu vou ter que atualizar, eu vou atualizar 2 vezes e fazer de uma vez só, tá, gente? Então aqui na posição 10 eu marco que tem 3 elementos. E na posição 3, finalmente eu marco. Na posição 4, perdão, olhando o 3 ali, na posição 4 eu marco que tem 2 elementos. Tá? O jeito de ler esse vetor é lembrando do deslocamento. Tá? Então esse vetor de ocorrências aqui tem sempre esse deslocamentozinho de menos 1. Tá? Então, quer dizer, quando eu venho na posição 2 e vejo que existe um elemento ali, existe um elemento cuja chave é 2 menos 1, é 1. Quando eu vou na posição 10 e vejo que tem 3 elementos com aquela chave, a chave é 10 menos 1. Tá? Tenho que lembrar desse deslocamento para funcionar. Tá legal. Preenchemos corretamente esse occur_pred aqui, lembrando que nesse momento ele está armazenando as ocorrências deslocado de 1. E daí a gente vai fazer o ponto central aqui, que é, para valor de 1 até n, faça essa atualização aqui. Occur_pred valor vai receber o occur_pred de valor menos 1. Tá? Essa atualização vai corresponder a transformar occur_pred valor de ser a ocorrência do valor menos 1 para ser a ocorrência de todos os predecessores. É esse o passo central. Então vamos atualizar esse occur_pred. Eu vou copiar aqui para a gente fazer realmente a atualização. Então em cima desse vetorzinho que nós preenchemos juntos, vamos atualizar agora. Destacando alguns detalhes, né? Olha só, por que eu começo de 1 e vou até n? Note que eu posso ir até n, porque ele tem uma posição a mais, né? Aliás, pequeno erro aqui, perdão,
para valor de 1 até R. O range dos valores não é N. N é o número de elementos. O range aqui de valor ele vai de 0 até R menos 1 normalmente, mas nesse caso aqui eu vou andar de 1 até R. O meu vetorzinho, o CorePred, ele tem uma posição a mais. Por que eu pulo a primeira posição? Porque ela é caso base. O número de ocorrências dos predecessores da menor das chaves, que é a chave 0, é sempre 0. Não existe alguém antes dele para que para que hajam elementos antes dele. Não tem como. Se não existe a chave, não tem como ter elementos. Tá legal, então eu vou começar a partir dessa posição. Lembra que antes eu olhava, né, no vídeo anterior, para preencher uma certa posição, por exemplo, essa aqui, eu olhava o número de ocorrências dos predecessores do cara que veio antes de mim e o número de ocorrências desse mesmo cara. Agora essa informação já está aqui. Tá? A informação que eu tenho no vetor a princípio já é o número de ocorrências do cara que veio antes de mim. Então eu só olho para trás. Então, por exemplo, para preencher esse cara aqui, tudo que eu vou precisar fazer é olhar para trás aqui. Então eu vou olhar, somar 0 com o valor que eu já tenho aqui, vai ficar 0 mesmo. Aqui eu vou olhar 0 com o valor que eu tenho aqui, vai ficar 1 mesmo. Aqui eu vou atualizar. Eu vou ver e falar, olha, eu tinha o valor 0, mas o cara que veio antes de mim, ele tem um predecessor. Então, somando, aqui vai ficar 1. Aqui eu vou somar 2 com 1 e vou atualizar aqui, vai para 3. Ah, aqui tem um errinho, gente. Eu cometi uma gafe. Olha só, olhando aqui para o CorePred anterior, tá? O erro está no que eu copiei antes. Está no que eu preenchi antes com vocês. Eu marquei aqui esse 1, né, indica que tem um elemento número 1. De fato, ele existe, está ali. Agora, aqui na posição 3, eu estaria indicando, né, nessa posição, se eu tenho um elemento número 2. E eu tenho, ele está aqui e eu não marquei ele corretamente. Aqui eu tinha que ter colocado 1, indicando a presença dele. Tá? Então, agora, feita essa correção, né, o que acontece é que aqui eu tinha 2, aqui eu tinha 1, daí somando 1 com mais 1, eu vou passar a ter valor 2 aqui no índice 3. Aí 2 com 2 eu vou passar a ter valor 4 aqui. 4 com 2 eu vou passar a ter 6 aqui. Daí aqui é 0, só vai somar o antecessor, que é 6. Aqui também é 6. Aqui vai passar a ser 7. Depois, somando aqui, olhando para o antecessor para somar, eu tinha, no 9, eu tinha a posição valor 0, então vai ser 7 mesmo. E na última posição, 7 mais 3, que estava ali, vai virar 10. Então, legal. Aliás, uma curiosidade aqui, notem que não é uma coincidência que o último valor é 10, tá? Esse aqui é o número de predecessores de todas as chaves. Tá? O número de predecessores do 0 está aqui, do 1 está aqui, do 2 está aqui, depois que a gente fez essa conta, do 9 está aqui. Como 9 é a maior das chaves, o número de predecessores do 10 quer dizer quantos elementos vêm antes da chave 10. Todos eles, né? Todos os meus elementos estão entre 0 e 9, inclusive, né? Nesse exemplo. Então, por isso que deu 10 aqui, sempre vai acontecer isso. Esse cara vai ser o número de elementos total, porque o número de predecessores de uma chave que é maior do que todos os elementos é a soma de todos eles. Tá legal. Me perdoem pelo enrosco ali, quando a gente está simulando um algoritmo, às vezes a gente faz dessas, tá? A gente não é preciso como um computador na hora de fazer os cálculos, tinha cometido um erro e ele estava propagando para cá, tive que voltar para corrigir. Ok, feito isso, nesse momento, o CorePred valor, depois que a gente fez isso, passa a ser o número de ocorrências, tá? Que é o número de ocorrências dos predecessores de valor, do número total de predecessores que tem antes do valor, quantos elementos tem com chave menor do que valor. Dado isso, a gente chegado nesse ponto, agora a gente está no mesmo ponto que a gente chegava no algoritmo anterior. Né? O número de ocorrências do predecessor estão corretos, eles indicam para mim onde o bloco de uma certa chave deve começar, e aí o que a gente vai fazer é percorrer o vetor V, e para cada chave que a gente encontra, a cada chave que a gente encontrar no vetor V, a gente vai olhar nesse vetorzinho ocorrências do predecessor para saber a posição em que ele deve ser colocado. Eu copiei o vetor V original aqui embaixo para facilitar para a gente. Então, a gente vai percorrer ele da esquerda para a direita, olhando aqui. Então, eu encontrei a chave 7. Vou lá no índice 7
ele me indica, opa, você tem que entrar na posição 6. Já está lá, né? Observe que para agilizar eu coloquei aqui já preenchido de 0 a 4. Então esses 4 elementos aqui já foram copiados, já foram movidos corretamente para o vetor AUX. Mas eu tenho que fazer uma correção ainda, a gente tem que tomar um cuidado com um detalhe aqui, que é o seguinte, vou até mudar a cor. Sempre que um desses caras é copiado, o meu vetor ocorre_pred tem que ser atualizado, tá? Porque ele tem lá o início do bloco de cada chave. Caso eu tenha várias chaves, eu tenho que ir incrementando para cada uma delas cair numa posição. Então, o 7 aqui, depois que ele é copiado, ele incrementa essa posição para 7, né? 6 mais 1. O 4 incrementa aqui para 5. O 3 incrementa esse 2 para 3. Eu sempre somo mais 1 na posição. Então, já descontei esses 3 aqui. Daí, vamos lá, o 2 também vai incrementar aqui de 1 para 2. E o 9 vai incrementar a posição de 7 para 8. Agora a gente está numa situação que a gente pode continuar. O próximo carinha que a gente encontra é o 1 aqui. A gente vai lá onde que o 1 deve entrar. O 1 deve entrar na posição 0. A gente coloca ele então na posição 0 e incrementa a posição. Note que para o 1 não vai fazer diferença, porque só tem um elemento dele. Mas se tivesse outro, ele estaria deslocado adequadamente, né, para colocar ele no lugar certo no futuro. Então já foi 1. Agora o 4. Olha só, o 4 é o caso. Já encontrei 1, já atualizei lá a posição. Vou olhar para onde vai o 4. Venho aqui no índice 4, vejo que ele deve ir para a posição 5. Segundo o 4 encontrado, tem que ir para a posição 5. Ele entra aqui, então. E atualiza de novo, vai que tem mais um 4, né? Coloca o próximo para a posição 6. Aí encontrei mais um 9, chego aqui, olho, opa, o 9 tem que ir para a posição 8. Atualizo para um 9 do futuro, que eu venho a encontrar, e coloco o 9 ali. Olha, não é que encontrei um outro 9? Vou lá, atualizo o próximo para 10 aqui. Vou colocar embaixo para não confundir. Para 10 e coloco esse 9 na posição que ele estava me indicando antes de eu atualizar. Por fim, encontro o 3. Vou lá no índice 3, vejo que esse segundo 3 encontrado deve ser colocado na posição 3 do vetor AUX. E aí a gente tem o vetor AUX ordenado corretamente, todos os elementos ali. Tá? Essa parte final é idêntica ao que a gente fazia antes, tá? Eu só quis fazer de novo para a gente exercitar, para a compreensão do algoritmo, mas o que muda é como chegar até o ocorre_pred. Antes eu tinha o vetor de ocorrências para me auxiliar, agora toda a informação do vetor de ocorrências está já no ocorre_pred, por isso que ficou essa coisa esquisita de eu copiando, somando o valor de uma certa posição do vetor com o valor da posição anterior, mas elas têm semânticas diferentes. Tá? A posição anterior já significa, como eu percorro ele da esquerda para a direita, já tem a semântica de ser o número de ocorrências do meu predecessor. Tá? O número de ocorrências de todos os dos predecessores do cara que vem antes de mim, melhor dizendo. E o valor que está na minha posição é o número de ocorrências só do cara que vem antes de mim. Por isso que somando as duas, eu tenho o número de ocorrências de todos que aparecem antes de mim. No próximo vídeo, a gente vai ver o código e, finalmente, fazer a análise de eficiência, de tempo, de memória, estabilidade e coisas assim, para fechar.